ali, era para ter falado ao final, mas a reunião se estendeu tanto que Trump precisou engatar o compromisso seguinte. O Lula concedeu uma entrevista, então ficou meio que a palavra do presidente brasileiro valendo, né, como registro oficial. Então, o Flávio estava nos Estados Unidos, não ser mencionado, não ter conseguido eclipsar, digamos assim, esse movimento do presidente é, de fato, algo a ser registrado. E está tendo também uma movimentação do empresariado, né, Thaís, para chegar mais Muito perto forte da administração Trump. Conta pra gente. Então, ontem à noite, num dos eventos, um deles foi organizado pelo Grupo Esfera, um evento bastante imponente, num dos principais restaurantes de Nova York, em frente ao Touro de Wall Street, no distrito financeiro da cidade, do mundo, e era um evento, enfim, com projeção no teto, era uma coisa bastante assim, realmente eles investiram para fazer um evento grandioso, e era um jantar oferecido pelo Grupo Esfera, com patrocínio do BTG, da Vale e outras empresas, e o André Esteves, dono do BTG Pactual, do banco, o Wesley Batista, controlador da JBS, do grupo JIS, participaram de uma mesa junto com o Donald Trump Jr., o filho que é vice-presidente das organizações Trump, um empresário, além de outras pessoas que estavam na mesa junto com eles. E durante essa fala, esse evento, primeiro o Wesley Batista fez uma fala muito entusiasmada sobre a admiração que ele tem com os Estados Unidos. Isso porque a JBS se tornou a principal vendedora de proteína animal aqui também nos Estados Unidos, não só no Brasil e no mundo com os números em escala global deles, mas nos Estados Unidos também. E eles foram financiadores da campanha do Trump, do jantar de comemoração da posse, e, portanto, tiveram acesso ao presidente Trump, tem uma relação já próxima, que, inclusive, politicamente tem bastante influência. E aí ele faz uma fala sobre o tempo que ele morou nos Estados Unidos com a família, de que ele se identifica muito com os americanos e que o Brasil e os Estados Unidos têm muitas semelhanças, mais do que qualquer país com qualquer outro país que o Brasil tenha relações, e que por isso ele incentivava fortemente que todos os brasileiros investissem nos Estados Unidos. Não o contrário, mas que os brasileiros investissem nos Estados Unidos, e reiterou essa mensagem várias vezes, ao ponto de, no final da fala dele, o filho do Trump dizer: eu concordo, você está contratado, brincando com o Wesley Batista. Aí foi essa sonora risada, e aí o Wesley fala: não, eu não estou falando isso só porque você está aqui, eu realmente penso assim e tal. Então estava um pouco nesse ambiente, foi replicado pelas outras falas também, né? Uma coisa de querer muito a presença dos Estados Unidos no momento em que a China avança nos seus investimentos no Brasil, né? Ô, Thaís, para contratar o Wesley, hein? Vai precisar, até o Trump vai precisar coçar o bolso, porque assim, né, não tá muito abaixo ali dos principais, dos maiores, quer dizer, acho que tá bem no patamar dos principais bilionários dos Estados Unidos, né? A JF é apenas a maior produtora e vendedora de proteína animal do mundo, né? Então, assim, para contratar o Wesley, vai precisar coçar o bolso. Talvez a Trump Tower não dê conta, hein? Não daria conta para eles iam precisar fazer um pouco mais. É isso. Ô, querida, vou liberar você porque tem ainda muito trabalho a ser feito. Tendo novidades, chama nós, por favor. Belíssima. Combinado. Bom trabalho. Obrigadíssima. Vocês também. Obrigada, Deus. Obrigado, Thaís. Meninos meus, né, eu vou aproveitar que a gente está falando de internacional, porque deixa eu mostrar só o que está acontecendo, né? O Irã deu um ultimato para o presidente Donald Trump, dizendo que ele deveria aceitar a proposta feita pelos iranianos, né, de cessar fogo. Ontem, o Donald Trump disse que, basicamente, né, a proposta do Irã era inaceitável, certo? E hoje o Irã voltou aí com um tom de ultimato, né? O principal negociador do Irã anunciou um ultimato nesta terça-feira, dizendo: não há alternativa a não ser aceitar os direitos do povo iraniano, tal como estão expostos na proposta de 14 pontos, proposta iraniana,
né? Qualquer outra abordagem será infrutífera e resultará em um fracasso após o outro. Aonde foi feito o aviso? Na rede social, cara, no X, por meio do Mohamed Bagher Ghalibaf. Ele é o principal negociador do lado iraniano, né? Ele é presidente do parlamento iraniano. E o pior, né? Cutucou os Estados Unidos onde pega, no bolso, né? Disse o seguinte: quanto mais Washington demorar para aceitar a proposta, mais os contribuintes americanos terão de pagar, porque sim, a guerra custa caro e, como a gente viu, está sendo mal avaliada. E aí eu chamo aqui, muito agradecida por ter topado entrar com a gente ao vivo, o nosso Charlot, o nosso João Paulo Charlot, que traz uma apuração nova. Querido, os americanos e os iranianos estão parecendo não sair desse impasse. O Lula, que foi nos Estados Unidos bem recebido lá por Donald Trump, inclusive com tapetinho vermelho, está se animando de novo a se colocar como mediador, é isso? Bem-vindo. Opa, abre o áudio, amigo. Abre o áudio. Aê, lá e vem. Ainda não. É lá ou aqui? É lá ou cá? É lá. É com o nosso... A gente vai reconectar. Deixa eu, então, enquanto o Charlot foi, obviamente, sempre super educadíssimo, encaminhou para a gente a apuração dele. Olha o que ele diz, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o assessor dele para assuntos internacionais, o Celso Amorim, assessor especial, voltaram a cogitar o Brasil como intermediário de um acordo nuclear. Agora foi. Agora vem, é nóis. Ah, bom. Ao vivo é isso aí. Então, Dani, não só o presidente Lula falou com o Trump a respeito disso, mas também a gente está vendo aí uma postagem que passou abaixo do radar da maioria dos colegas, que é o assessor especial para relações internacionais do Lula, o Celso Amorim, esteve na Turquia para um encontro, passou em Istambul e se encontrou com duas pessoas muito importantes nesse assunto. O ex-chanceler do Irã e o ex-chanceler da Turquia. Os três foram pessoas-chave muito importantes na tentativa de emplacar esse acordo atômico em 2010. Eles assessoravam seus respectivos presidentes. No Brasil era o Lula, no Irã era o Ahmadinejad, na Turquia o Erdogan, que continua no poder. Eles foram os três artífices dessa tentativa de estabelecer um acordo atômico em 2010, que acabou não dando certo, porque o Obama se opôs, muito influenciado pela opinião da Hillary Clinton. Mas a iniciativa chegou bem perto de ser implementada e, de acordo com ela, o que acontecia era o seguinte: para descartar o temor de que o Irã pudesse ter uma bomba atômica, os iranianos passariam o seu urânio para que fosse enriquecido no exterior, a níveis e percentuais que só permitissem o uso civil. Esse urânio seria devolvido para o Irã e o Irã poderia utilizar na medicina e outras finalidades de geração de energia sem a preocupação de que uma bomba fosse feita. Os Estados Unidos se opuseram a isso, esse acordo caiu em 2010 e 5 anos depois, americanos e europeus fizeram um acordo muito parecido. Esse acordo vigorou até 2018. E quando Trump chegou ao poder pela primeira vez, ele classificou esse acordo como o pior acordo do mundo, acabou com tudo e no ano passado fez o quê? Atacou as instalações nucleares do Irã, dizendo que ele e o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tinham acabado com o programa atômico iraniano. Só que o ano virou e agora, em 2026, eles voltaram a atacar o Irã. E onde a gente está parado agora nessa história? O ataque militar não surtiu efeito, o Irã continua tendo seu material nuclear, o risco do desenvolvimento de uma bomba atômica continua existindo e não tem sinais de que essa via militar vá produzir resultado. A negociação está estancada e é nesse contexto que o Brasil reaparece, com Lula nos Estados Unidos e com Amorim em Istambul, na Turquia, falando publicamente novamente sobre a iniciativa de 2010. O Lula disse que a proposta está aí, que ela pode ser recauchutada, que o Brasil teve um papel importante e está na área, e o Amorim não falou sobre esse assunto publicamente, mas o ex-chanceler turco falou. Ele disse que o acordo de 2010 era muito bom e que nada impede que ele também seja recauchutado agora e que entre em campo Brasil e Turquia para tentar intermediar uma situação que, de outra forma, se encontra completamente paralisada. Alô, bom dia, boa tarde. Meu caro, no campo da conjectura, você acha possível esse assunto e esse tema, né, ter entrado na conversa do Lula com o Trump
Claro, não ia ser divulgado formalmente, mas o Estado brasileiro ter questionado, olha, a gente pode ajudar dessa forma, e o Trump, de repente, ter falado, o que não há, tipo, beleza, se vocês conseguirem, ajuda. Ou você acha que esse tipo de coisa não passou pela conversa e não passou por Washington? Eu acho que passou porque o Lula disse que passou, né? Ele disse que entregou o documento para o Trump, ele disse que disse isso, né? De que o acordo poderia ser útil, que ele só não foi emplacado na época porque vinha de 2 países em desenvolvimento, que era Turquia e Brasil. Contra o acordo joga o seguinte, o Trump não é afim de acordos, né? Tanto assim que ele atacou o Irã 2 vezes. Só que ele chegou no impasse e pela força militar não está conseguindo o que prometeu. Agora, tem um fator interessante aí, Sakamoto, que é o seguinte, ele odeia a Hillary Clinton, né? Ele fez campanha, a primeira campanha dele, vendia camisetas dizendo que a Hillary Clinton deveria ser presa, deveria estar na cadeia. Difícil pensar numa pessoa que ele odeie mais do que a Hillary Clinton. Talvez o Joe Biden. Então, o fato de o acordo brasileiro, de a proposta brasileira ter sido sabotada pela Hillary Clinton, pode dar um gostinho para o Trump de revanche, no sentido de reabilitar uma proposta contra a qual ela trabalhou. Mas eu acho difícil sobretudo porque o Netanyahu, que é um grande aliado, um grande parceiro dos Estados Unidos, vai se opor a qualquer tentativa de negociação, porque a postura dele é muito maximalista, é acabar absolutamente com o programa nuclear iraniano. Ele disse isso recentemente numa entrevista a uma emissora americana, de maneira que o approach, a abordagem, tanto do Trump quanto do Netanyahu, é de força total, é de destruição, em vez de fazer concessões ao regime iraniano para que ele ainda possa utilizar o seu material atômico de uma forma ou de outra, com intermediação de potências médias, de potências regionais, como o Brasil e Turquia. Como você diz, Charlot, o Lula disse na entrevista coletiva, olha, entreguei o acordo escrito em inglês para o Trump. O Trump até disse para ele, segundo o relato do Lula, que leria naquele mesmo dia à noite. Improvável que ele tenha feito isso, né? Mas, enfim, o Lula entregou esse acordo, né? O texto do acordo, e essa movimentação do Celso Amorim mostra que há um desejo de ressuscitar isto. Agora, efetivamente, nós podemos dizer que não há, até aqui, e aí você me corrija se eu estiver enganado, nenhum sinal de que os Estados Unidos tenham levado a sério essa tentativa de ressuscitar esse acordo. Ou já há algum sinal, ainda que seja um sinal mínimo de interesse? Não há. O que há é um estreitamento da janela de oportunidade. Quer dizer, à medida em que a via militar vai sendo inviabilizada, porque os Estados Unidos não conseguem retirar esse material nuclear iraniano, outras hipóteses vão começar a ser aventadas. E elas todas tendem à negociação. A iniciativa europeia, por exemplo, é de negociação para a reabertura do Estreito de Hormuz, não é de uso da força militar. E aí falta uma proposta para a questão atômica, para a questão nuclear. É claro que a posição do Brasil é agora, e foi em 2010, muito voluntarista. Os críticos dizem, inclusive, que foi uma posição presunçosa. Mas, como a gente sabe, em política não existe vácuo, e no momento em que a situação chega num impasse desse tamanho, não é totalmente estranho que o Brasil saia a campo relembrando a tentativa que fez em 2010. Gente, eu preciso agradecer o Charlot muito. Querido, logo, a coluna completa, a apuração inteirinha do Charlot, com todos os bastidores, explicando também um pouco qual era o formato desse acordo formulado, proposto em 2010, que acabou não sendo levado adiante e que agora está sendo recolocado na mesa, como conta aí o Charlot. Convido vocês todos a darem um pulo na coluna dele logo mais no portal. Obrigada, querido, pela entrada aqui. Estamos sempre mais do que à disposição, contando com Vossa Excelência. Obrigado, um abraço para vocês. Beijão. Um abraço. Tchau. Gente, vamos dar um pulo em Brasília? Luiz Inácio Lula da Silva está falando, vem aposta por aí, Josias e Sakamoto, pacotaço para a segurança pública. Flávio Bolsonaro já ontem estava dizendo que, terceiro mandato e só agora o cara me lança um pacote para a segurança pública. Você fala tem aposta, eu já acho que é bet, assim. Ai, credo, amigo. Não, aqui só a gente Eu estava olhando para baixo e falei, tem aposta? Eu falei, puta, mais uma de bet. Vamos ouvir. A gente não consegue vencer. E o crime organizado se aproveita da nossa divisão. Eu queria dar parabéns, porque uma coisa do sucesso desse programa, que é uma coisa simples de falar. Todas as vezes que nós vamos fazer algumas coisas aqui tem 3 governadores e um vice-governador. A gente chama os governadores. Mas a divergência nossa está na política.
ela não está entre o secretário de Segurança. E dessa vez vocês resolveram conversar com os secretários de Segurança, com aqueles que lidam diretamente com o problema. E foi muito mais fácil construir uma unidade, porque eles vivem o mesmo problema que você viu no Ministério da Justiça. Portanto, meus parabéns por essa inversão